Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aí a mais um vídeo. Hoje a gente vai estar falando um pouco, antes de você embarcar aí em toda a parte de imigração ou de busca de trabalho, tem uma coisa muito importante que a gente precisa falar, que é a relação aí, direitos do trabalho e impostos, ok? Infelizmente a gente tem uma ideia muito hollywoodiana aí das coisas, ok? Isso significa o quê? A gente fantasia muitas coisas, na verdade, que em realidade não são bem assim quando você chega aqui, ok? Então, para você não ter a mesma frustração que eu tive quando eu cheguei aqui, eu vou te dar aí alguma ideia geral, na verdade, dos direitos de trabalho e a parte de salário, ok? Então, dica número 1, ok? Aqui em relação ao direito do trabalho é muito menos evoluído que no Brasil, ok? Eu sei que isso talvez te choque, mas é uma realidade. O direito do trabalho aqui é muito capitalista, muito nova-iorquino, na verdade, de vamos fazer dinheiro a todo custo. Okay? Então, isso significa que menos benefícios, ok? Mais trabalho. Okay? O que isso tudo quer dizer? Isso tudo quer dizer que vamos comparar já com as férias, ok? Nas férias no Brasil, a gente tem direito aí a um mês de férias, mais um terço do nosso salário, ok? Quanto aqui, na verdade, você tem logo de cara só 2 semanas de direito de férias, ok? E essas 2 semanas, na verdade, são literalmente as semanas nada mais, nada menos, ok? Também imposável para imposto, ok? No Brasil também é imposável, né? Então, isso não tem muita diferença, mas tem diferença a quantidade de imposto que vão te tirar, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, ok? Agora, recentemente, mudou a regra em relação a quando você tem mais direito às férias, ok? Então, você vai ter mais direito às férias depois de 3 anos. Então, em 3 anos que você está na mesma empresa, você tem direito aí à sua terceira semana. Se você muda de empresa, má notícia, você começa a contar de novo com 2 semanas, ok? A não ser que você negocie com o seu próximo empregador, senão isso volta de novo às 2 semanas. Então, realmente não é a melhor vantagem do mundo, ok? Uh, a segunda coisa, em relação a benefícios, ok? Benefícios, na verdade, também são bem pobres, ok? Por que bem pobres? Porque no Brasil, na verdade, a gente tem uma quantidade bem impressionante de benefícios. Creio que, na verdade, por uma colonização europeia, que lá eles têm bastante benefícios também em vários países. Creio que puxamos aí esse lado, mas aqui, na verdade, não tem nada de benefício, tá, pessoal? Aí é bem difícil de achar uma empresa que te dá muitas coisas, a não ser que você tenha aí, você é aquela pérola rara que vão pagar uma fortuna, aí talvez você consiga negociar alguns benefícios, mas mesmo essas pessoas, creio que não têm tantos benefícios como elas podiam ter no Brasil. Do que eu falo? Falo, na verdade, da famosa cesta básica que algumas empresas dão por mês, do Vale transporte, do vale refeição, do vale alimentação, isso tudo não existe aqui, tá, pessoal? Então, é realmente coisa que do outro mundo, literalmente, do Brasil, e não aqui, ok? Isso você não vai encontrar aqui. Outra coisa é que seu salário é pago por hora, tá, pessoal? Ele não é pago por mês. Tem as suas vantagens e suas desvantagens, ok? A sua grande desvantagem, na verdade, é que sábado e domingo não te pagam, ok? E aquela saidinha que você dá, na verdade, também não te pagam. E aquela ida no médico também, com aí o seu comprovante, também não te pagam, ok? Então, na verdade, a única coisa que eles têm aqui de base são 5 dias, na verdade, que você pode chamar de folga, ou 5 dias de saída médica, ok? Esses são os obrigatórios por lei. Algumas empresas vão te dar mais, outras vão te dar menos, não pode, né? Mas vão te dar mais, mas é quase realmente a minoria que faz isso, tá? As pessoas aqui do dia a dia, mesmo os réis mortais, têm realmente o mínimo, infelizmente, tá? Então, significa que esses 5 dias você tem para usar como você quiser, mas não são acumuláveis por ano, tá? São 5 dias que se recebe por ano, mas não são acumuláveis. Em relação aos dias feriados, ok? Os dias feriados também não é nem, acho que, um terço do que a gente tem no Brasil, tá, pessoal? Então, assim, você tem que pôr aí na balança o que te compensa, o que te faz mais feliz, tá? Se é ganhar um pouco mais ou se é realmente ter dias feriados, porque aqui não é o lugar para isso, ok? Aqui eles não emendam feriado, aqui os feriados, na verdade, no máximo, se caem
em sábado e domingo, eles te dão até que na segunda, mas na verdade, fora isso, na verdade, eles são muito restritos, ok? Os feriados aqui oficiais no Quebec que o governo te dá, que é o mínimo que a empresa tem que respeitar, são 8 por ano, ok? Então, são os únicos feriados, na verdade, que são aí obrigatórios. Os outros, na verdade, às vezes algumas companhias te dão, mas ela tampouco é alguma coisa que seja obrigatória, ok? A parte disso tem a parte do imposto, tá, pessoal? Que aí é a parte dos benefícios, mais ou menos essas partes mais chocantes que você vai ter. Claro que tem a questão de te pagar por hora, né? Então, você vai ter o seu salário, ele é um pouco mais, talvez, claro na hora de receber, porque ele te paga literalmente a hora trabalhada. Tem algumas empresas que pagam de forma anual, mas também tem os seus não benefícios aí. Quando a empresa, se você tem um contrato que a empresa te paga por ano, desconfia um pouco, porque normalmente a empresa faz isso, na verdade, para você ter você meio aí de escravo do trabalho, na verdade, porque daí ela tem direito de fazer você trabalhar mais tempo, sem, na verdade, te pagar nada mais por isso, ok? Mesmo que a lei diga que acima de 40 horas eles teriam que te pagar um pouco mais, na verdade isso não é muito respeitado, tá? Então, faz atenção, na verdade, para um contrato anual em relação a um contrato por hora, ok? Um contrato por hora, ao meu ver, eu acho ele melhor, a não ser que você ganhe muito dinheiro, aí normalmente os contratos são por hora, ok? Aí a gente já está falando mais de 100 mil por ano, isso talvez seja já um salário que normalmente dificilmente vão te oferecer por hora, mas se você é um Harris Mortal que vai ganhar um salário mínimo ou um pouco mais disso, na verdade te recomendo realmente de um contrato por hora, ok? Que é o mais comum aqui. A parte disso, na verdade, a gente tem a questão do imposto, tá, pessoal? Tem que prestar muita atenção, porque na verdade o que acontece é que a pessoa faz o cálculo, bom, vou trabalhar 40 horas a semana, vezes, na verdade, sei lá, 20, que é a minha hora de trabalho, vezes 52 semanas, que é o tempo que eu vou trabalhar, quanto isso vai me dar por ano, não? Mas, pessoal, tem que tomar muito cuidado porque a gente tem muitíssimo imposto aqui, nem perto do Brasil, ok? Por quê? Porque ainda para ajudar aqui cobram tanto a parte provincial quanto a parte federal. Então significa que os dois governos, na verdade, cobram aqui imposto, ok? Então, por exemplo, vocês teriam uma ideia, no Brasil o imposto ele vai normalmente de 0 a 27% do salário, ok? Tendo em vista que aqui a média, na verdade, é de 30%. Bom, talvez 20 se você faz algumas coisas que te beneficiam, até mais de 50%, ok? Então imagina, você tem recebe seu salário e mais da metade dele não é para você. Claro que isso daí já é um salário muito mais elevado, mas de todas as formas, tem que tomar isso em consideração na hora de afirmar o contrato, tá bom? E aí também não vem com essa ideia de que você vai guardar o dinheiro inteiro, porque não é verdade, isso não vai acontecer. Então por que na verdade mudar, né? Para que a gente vai mudar? Então você está falando que aí em relação ao que a gente vai receber no final, não tem benefício, não tem nada, é porque mesmo assim as pessoas vêm. Não, as pessoas vêm na verdade, pessoal, porque o poder aquisitivo ainda assim é maior aqui. Okay? Então o que significa isso? Significa que se eu pego os meus $5 aqui, eu pego os R$ 5 aí de vocês, na verdade a gente não faz a mesma coisa. Okay? A gente compra mais coisas porque a gente tem o poder de compra maior. Então, fora que a parte disso, toda a parte de tecnologia aqui é muito mais barata, tem muitas mais coisas que é mais barata aqui. Não é o caso de frutas frescas, por exemplo, pessoal. Depois que você chega aqui e vai pagar $1 por um limão, você vê, na verdade, que o Brasil é uma maravilha nesse sentido. Mas, na verdade, o que eu posso te dizer? Na verdade, a imigração, pessoal, é uma comparação do que te faz feliz, na verdade. Não tem essa ideia, na verdade, de que aqui é melhor ou que o Brasil é melhor, ok? Ao meu ver, na verdade, eu acho que os dois países são perfeitos, a questão é só que tem os seus inconvenientes, e aí tem que ver qual inconveniente que te faz mais mal ou faz menos mal, ok? E aí, então, é isso. Então, aqui você tem um poder aquisitivo maior, então significa que a pessoa mais pobre aqui, ela não é tão pobre como ela é no Brasil. Ok? Por isso que eu acho que, na verdade, as pessoas que vêm que são de profissões básicas acabam imigrando e sendo bem felizes aqui, porque, na verdade, a condição de vida dela melhora bastante, ok? Então, por isso que eu acho, na verdade, que trabalhos básicos e técnicos são os melhores para imigrar para o Quebec, ok? Porque eu acho que a adaptação em relação ao que o país te oferece nesse sentido é muitíssimo melhor que no Brasil. Tendo em vista que classe média alta com nível universitário, etc., talvez não seja a mesma realidade, e às vezes se frustra vindo para cá, ok?
Bom, essa é a ideia do que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Deixem aí seus comentários, deixem aí as suas perguntas, ok? Eu vou deixar aqui embaixo também uma página que você pode fazer mais ou menos o cálculo de quanto seria para pagar de imposto, tá? Aí você pode comentar aí para mim, tá bom? Obrigado, pessoal. Bom dia e até mais.